Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Seguinte, o Corinthians tem algumas limitações de elenco, né? Ele melhorou em relação ao ano passado, mas ele tem limitações de elenco. Quero saber aqui de vocês o que pensam sobre esse assunto. O Corinthians entrou ontem com o Evandro aberto pela esquerda, Everaldo, no segundo jogo dele no ano, o garoto Janderson na direita, numa posição que era do Ramiro. O Ramiro se machucou e ele jogou com o Janderson na direita e o Everaldo na esquerda. Vocês não acham que é um jogo muito grande, de Libertadores, decisivo, para dois jogadores que têm uma história muito pequena ainda no clube, até no futebol? O Janderson não deve ter 10 jogos como profissional, começando como titular. E o Everaldo está voltando de lesão. Eu acho que o jogo de ontem mostra muito mais as dificuldades de elenco, as limitações de elenco do Corinthians, do que propriamente uma preocupação com o futebol que o time apresentou. Eu acho que o futebol está de acordo com as dificuldades de elenco que o Corinthians tem nesse momento. Fiquei pensando assim, cara, qual é o jogador que hoje o Corinthians tem no seu time titular para desequilibrar, mudar um jogo? E se você olhar para o banco, qual é o jogador que o Corinthians tem para fazer uma alteração e mexer na partida? Eu acho que a partida de ontem também evidenciou que o Corinthians começa a temporada com limitações no seu elenco, ou não? Sim, eu acho que se a gente comparar, pegando o time anterior do Thiago Nunes, o Atlético do Thiago Nunes em 2019 tinha muito mais opção do que o Corinthians do Thiago Nunes em 2020. Inclusive de alternativa de banco. Eu concordo com você. Talvez ontem no banco ele tivesse um jogador que pudesse dar um ganho técnico ao time. O Love. Que não está bem fisicamente, pelo que a gente sabe. Agora, você está perdendo o jogo de 1-0, um jogo de Libertadores, um jogador com aquela experiência. Tinha tomado o cartão amarelo no banco, ele não está bem, mas ele estava, de novo, envolvido com a partida. E é um jogador que tem recursos técnicos e pode jogar com o Bozelli. Não é proibido formar uma dupla de ataque. Talvez fosse, mas tirando o Love, você não tinha outras alternativas. Acho que o Corinthians, pelo limite do elenco, até que fez bastante nesse mês para ser, digamos, de novo respeitado em casa, mudou o estilo de jogo, mas em termos de investimento está muito aquém de outros concorrentes dessa mesma Libertadores. Inclusive que o Inter, que começou na terça-feira a Libertadores. Do que o Grêmio, sem comparação, do que o Palmeiras, do que o Flamengo. Os números do jogo, quero colocar na tela, mostram que o Corinthians tentou, finalizou bem mais do que o adversário. Teve mais posse de bola, até porque ele sai perdendo logo no começo. Teve mais que o dobro de finalizações do que o Guarani. Trocou mais do que o dobro de passes. Teve mais volume de jogo. E tomou um gol numa falha boba da defesa, né? Então. Queria ouvi-los. Então, acho que isso podemos falar do Corinthians, de lado técnico. De talvez um ano tá fazendo ainda futebol que mostrou no primeiro jogo, na estreia dele no início do ano. Mas números e jogo em si, o resultado é super negativo. 1-0 pelo aquilo que se apresentou. Realmente, a única chance com bola desviada que o Guarani teve no primeiro tempo, bola na trave. Esse é o único perigo que teve sério contra o gol do Cássio, o Guarani. Que o cara é o número 17, agora não me lembro o nome, que chuta, bola desvia e bola bate na trave do Cássio. Mas teve bola na trave do Bozelli, teve a chance desperdiçada, o goleiro saiu 2 vezes muito bem. Agora, tecnicamente, o gol tomado do Corinthians, começando pela história, primeiro acontece uma falha absurda e grotesca da arbitragem, que não dá uma falta em cima do Bocelli no meio campo, que carta inclusive para amarelo, na minha opinião. Podemos depois consultar o central do Pito, com regra clara, mas... E aí nasce olha aí essa falta aqui. É só absurdo. O que o juiz não apitou. E agora, aqui é uma falta aqui que nem parece ser falta, pode ter ouvido pisão, mas aqui não dá, porque não teve intenção de o Camacho fazer a falta. Mas é o que não entendo agora aqui. Se puder congelar a imagem. Congela a imagem. Congela a imagem. Aí.
teve 2, 3 segundos que a bola foi tocada para a direita. Por que os 7 jogadores estão esperando o cruzamento? Você imagina a bola rodando no meio campo, 10 atrás, um atacando e outros ficam na linha. Essa falha que acontece aqui pode ser uma falta de entrosamento, porque não foi praticado, porque estão praticando de bola paradas laterais, com um treinador novo, nova filosofia, todo mundo em linha. Mas bola saía para o lado direito, sai daí. O cara recebeu a bola, ainda fez um drible para dentro, depois do drible ainda houve o cruzamento e a linha defensiva fica parada. Isso não tem como engolir. Essa foi grave. Olha aí. 1, 2, 3. Pode deixar. 4, quase 5 segundos e o zaga não sai. E toma um gol, e aí, por causa desse gol, agora está com um resultado negativo. E agora, concordo contigo, fora da casa, Corinthians esse ano ainda não mostra aquilo que mostra na Arena. Ainda bem se ele consegue mostrar na Arena muito mais superioridade, porque tem isso, tem time para isso, para poder reverter esse placar. Porque não revertendo esse placar, seria um desastre. Não, aí seria um desastre, concordo. Principalmente porque tem time, agora, eu queria te irritar um tem pouquinho. time melhor e que o Guarani muito e ainda não jogando bem. Verdade. Tá jogando bem. Verdade. Eu tô com saudade de te irritar, eu queria te irritar um pouquinho, te contrariar um pouquinho. Bora. Eu acho que é muito mimimi reclamar dessa falta, cara. Porque depois da falta ainda tem mais uma jogada, a bola para de novo. Claro, eu estou dizendo para deixar claro que começa com uma falha grotesca. Sim. Não é que eu fiz? Eu deixei claro que começa com uma falha, depois teve outra falta, e depois teve 4 a 5 segundos onde acontece uma falha na posição, no sistema defensivo Corinthians, que não pode acontecer. Se tivesse VAR, eu acho que nem seria anulado, porque a jogada começa numa segunda falta marcada. Claro que não. Né? Faltas assim, já cansamos de receber eu e o Pedrinho e o juiz não apitar. Só que é sequência, logo, por isso estou dizendo, não que vou culpar, que por causa dessa falta tomou gol, não. Se fosse da bola parada de imediato e não sei o que, mas não, depois disso, quando falta do Guarani, que ele toca para a direita, o cara recebe a bola, eu contei aqui, 1, 2, 3, 4 e sai o cruzamento. E linha de zaga fica lá parada. Falhou. Tem um jogador do Corinthians ali que dá a condição, que está aberto ali na direita. Falhou. Isso deu condição, não foi impedimento, beleza, mas não pode. Bola foi à direita, vamos lá, cada um sai na sua posição, volta na posição. E uma falha dessa em Itaquera é fatal. Uma falha dessa em Itaquera é fatal. Vai obrigar o Corinthians a marcar 3 gols em Itaquera. Uma falha dessa é fatal. Tem tomado gols, né? Tomou gol em todos os jogos. Só não tomou contra o Santos. Nos demais tomou. Então, assim, não é um... Fora de casa, o Corinthians levou gol em todos os jogos. Fora de casa, em todos os jogos. E mesmo na Arena Corinthians, tomou gol do Botafogo, tal, não tomou gol contra o Santos. Então, é um resultado perigoso. E uma falha dessas pode custar uma Libertadores, né? E acho que são coisas a corrigir para a quarta-feira. Em termos, é um jogo que não permite falhas como essa. Um gol pode custar muito caro. E acho que, em relação a mexidas no time... Pois não sei se o Pedrinho tem outra impressão. Substituições ontem, você disse? Ou possíveis pro próximo jogo, não tem tantas alternativas, porque o Thiago treinou um time, e esse time só foi modificado pela lesão do Ramiro. O resto é o time que ele botou lá atrás na Florida Cup, que vem sendo mantido. Qual Luan que a gente vai ter na Arena Corinthians, porque é um jogador que oscila demais, a gente depende bastante dele. Você tem elogiado muito o trabalho do Thiago. E eu mantenho os elogios, porque eu vi o Corinthians ontem jogando, tentando jogar e esbarrando nas limitações que tem de elenco. O Corinthians é um time que hoje joga, ele tenta jogar, mas ele tem limitações de elenco. Mas faltou um pouco de leitura do que estava acontecendo no jogo para o Thiago. O Thiago é um treinador que ele usa muitos modelos dentro do próprio jogo. Ele consegue variar muitas situações da partida. Ontem ficou claro que ele trouxe o Janderson e o Everaldo para dentro, para dar profundidade, como ele já tinha feito, né, na Arena Corinthians, com Fagner e com Sid Clay. O que aconteceu? Se eu não me engano, do lado direito o Redes e do lado esquerdo o Edgar Benítez, se eu não me engano, eles desceram quase próximo à primeira linha para justamente tirar a profundidade do Fagner e do Sid Clay. Então nós vimos poucas jogadas que nós tínhamos visto do Fagner no jogo anterior.
pelo Campeonato Paulista. Contra o Santos, né? Contra o Santos. Deitou e rolou. Eles desceram esses dois extremos para acompanhar muito mais o lateral do que para eles atacarem. Com isso, o Janderson e o Everaldo, eles vêm para dentro, para jogar próximo do Luan e o Bozelli mais à frente. Esses jogadores por dentro, o Janderson e o Everaldo, pode esquecer. Esses são jogadores que eles não raciocinam o jogo no bom sentido. Como o Pet, que é o cara cerebral, como o Luan, esses são jogadores de profundidade. É o que vai pegar na beirada, vai dar o corte, vai levar na linha de fundo e vai decidir com um passe. Para eles jogarem por dentro, a opção, na minha visão, exatamente, a opção deles, do Thiago, foi completamente errada. Ele tinha, na minha visão... Opção na escalação inicial. Não, na leitura de jogo. Ele não tinha que trazer o Everaldo nem o Janderson para dentro. Deixa os dois abertos e aí você opta, de repente... Em um momento do jogo, você tira um dos dois, bota o Vital para fazer uma parceria com o Luan, ou até o próprio Wagner Love para ficar dois caras um pouquinho atrás do Bozelli. Porque o Janderson e o Everaldo, jogando por dentro, eles não vão produzir. Verdade. Eles não têm essa capacidade. Essa leitura que me assustou um pouquinho, porque o Thiago é um cara... Rapidamente ele percebe o que está acontecendo no jogo e ele muda, ele dá aquela variada dentro da partida com uma leitura impressionante. E ficou muito claro que ele não estava entendendo o que estava acontecendo na própria substituição. Que ele continua um jogo interno, sabendo que ele não ia ter profundidade, ele bota o Vital para jogar por dentro também. E sendo que ele não tinha como passar pelas beiradas, que os caras desceram quase em duas linhas grudadas. Então, assim, faltou um pouquinho de entendimento, na minha visão, do Thiago, que às vezes não dá para perceber, e quem está lá em cima. O auxiliar que está enxergando o jogo. Ele começou o jogo com o Cássio, o Fagner, o Pedro Henrique, o Gil, o Sid Clay. Acho que ele errou escalar o Sid Clay. Claramente o Sid Clay está sem condição para ser titular nesse momento. Ainda mais do jeito que ele gosta que o lateral passe, o Sid Clay... E ele já tinha visto que o Piton está melhor do que o Sid Clay. Acho que o Thiago errou ali. Meio campo normal que ele tem utilizado, com o Camacho, o Cantígio. De novo, jogou muito bem o Cantígio. Melhor do time de novo. De novo, né? E o Luan, o Janderson na direita, o Bozelli... e o Everaldo. E ele fez as seguintes alterações no jogo de ontem. Aos 13 do segundo tempo, saíram o Sid Clay e o Everaldo. E entraram o Lucas Piton. O Corinthians ganhou muito com a entrada do Piton. E o Matheus Vital. E aí, aos 28 da segunda etapa, saiu o Janderson e entrou o garoto Maatson, que é um jogador canhoto. Foi jogar pelo lado direito. Inclusive, o gol que ele perde, o Ricardinho explicou muito bem na transmissão. Ajuda a entender porque ele... não tem a perna direita, ele é um jogador canhoto. Mas as alterações também mostram que o Corinthians não está muito recheado de opções. Não. O time titular é super justo. Por exemplo, não tem um zagueiro hoje que possa fazer o Gil... que possa concorrer com o Gil, que possa tirar o Gil de uma zona de conforto. O Gil é totalmente absoluto. Se o Gil se machucar hoje, o reserva é o Avelar, ou o Marlon. André, se o Corinthians tiver um bom desempenho nessa temporada, você pode botar na conta do Thiago, na questão do modelo de jogo. Porque se você analisar jogador para os 11 titulares do Corinthians, se você comparar com teoricamente, os times que vão brigar pelo Campeonato Brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, é abaixo. Totalmente abaixo. A gente pensando nisso... É porque a gente faz uma avaliação sempre quando termina o campeonato. Aí, quando terminou a temporada passada, a gente falou assim, nossa, o Atlético Paranaense, o Rony, o Nicão, o Marco Ruben. Mas olha esse mesmo time do Atlético Paranaense no início da temporada e veja a avaliação que nós iríamos fazer. Nós não colocaríamos o Atlético lá. Isso que queria... A gente ia pelo modelo, né, Beth? Isso... Só para concluir, e o Corinthians é a mesma coisa. Se você olhar friamente, os 11 titulares do Corinthians é um time completamente normal. Comum. E se ele tiver um ótimo desempenho, é por causa que o Thiago vai dar um volume de jogo num modelo novo para jogar. E um detalhe, no Atlético, o Thiago não jogou estadual com seu time principal, então é uma competição a menos. O próprio Campeonato Brasileiro, ele também poupou muita gente, ele priorizou as Copas, coisa que um time como o Corinthians dificilmente fará. Disputar o Campeonato Estadual como equipe juvenil e abrir mão do Brasileiro para jogar Copas. Então, até nisso, a limitação numérica do elenco do Atlético ajudou o projeto do Thiago a sair tão vencedor nos últimos 2 anos. Mas leitura técnica, né, de entendimento, né, estratégia do jogo, depois que aconteceu e que ele demorou e custou de fazer essa leitura, que é correta. Mas também
temos que ver outra coisa. Quanto tempo está no comando? Pode ele ter até lido isso pelas substituições que ele fez. Mas será que pode se aplicar? Porque tu vê que realmente que é falta do trabalho, que o gol que tomou, que falha que aconteceu nesse sistema defensivo. Então, esse trabalho vai demorar um pouco. Em 2018, demora um pouco a situação do Thiago Nunes com o Atlético. E aquele time, no 2018, ninguém tomou tão sério. 2019, sim, pelo desempenho crescente que teve em 2018 e o título da Copa Sul-Americana que consegue ganhar. 2019 já teve um trabalho, Thiago já estava lá, conhecia todos os jogadores, deu a sequência e eles melhoraram. 2019 fez de novo um campeonato bom e o trabalho bom e ganha a Copa do Brasil. Então, aqui agora, ele chega, que o Pedrinho está dizendo, se o Corinthians conseguir brigar e chegar e faz uma temporada boa, é mérito do Thiago, mas porque não tem, obviamente, elenco tão bom, tem melhor. Mas só porque Corinthians o nome, e de repente a gente tem que dizer que jogadores que estão lá têm que ser tão bons, não, precisa primeiro de trabalho, precisa de um treinamento longo período, entrosamento, uma metodologia muito boa, com um técnico muito bom e que eles possam dar o máximo de si, porque aí ainda tem jogadores lá com qualidade que podem crescer tecnicamente. E não estão ainda rendendo, porque início do ano. Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.